Oi, se você trabalha no administrativo, contabilidade, recursos humanos e gostaria de entender um pouquinho mais sobre a NR4, serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho, eu te convido aí a ficar comigo nesses próximos minutos, que eu quero detalhar alguns pontos bem importantes dessa norma regulamentadora e assim poder te ajudar de alguma forma no teu trabalho. Lembrando que eu estou utilizando a versão do texto da norma da data de 3 de agosto de 2022. Então, se por acaso você está vendo esse vídeo com uma data posterior, é sempre bom checar, né, a versão atual e também acompanhar aqui no canal as atualizações que vão acontecendo para não ter alguma forma, algum entendimento equivocado, ok? Bem, a NR4 ela trata basicamente do SESMIT, né? Então, a gente vai ver aqui, logo de início, a parte do objetivo. Então, o objetivo da NR4 é justamente dar embasamento aqui, ó, para o artigo 162 da CLT, certo? Então, o artigo 162 da CLT é o que deu embasamento para que fosse criado a NR4. E aí a gente precisa lembrar que GRO é diferente de PGR. Tenho visto algumas pessoas com um entendimento um pouco equivocado em relação a esse conceito, acreditando que o GRO é um documento, é um arquivo, onde ele se assemelha muito com o antigo PPRA, né, ou um documento de segurança do trabalho. E, na verdade, o GRO, ele é o conjunto mais amplo da parte de segurança do trabalho. Então, é o gerenciamento total. Ele não, ele é composto por vários documentos. Não existe um documento específico onde você vai conseguir entregar para um auditor as informações com a sigla GRO na capa, certo? Então, não é nessa linha de pensamento. Agora, o PGR já é um pouquinho diferente, né? Então, o PGR ele é composto pelo inventário de riscos, que nós temos sublinhado aqui, mais um plano de ação. E esse plano de ação, ele tem que ter um cronograma. Então, precisa... E, assim, esse cronograma do plano de ação, ele não é simplesmente uma agenda, né? Um quadro com a descrição das intenções. Ah, eu vou fazer treinamento na data X, ou vou fazer uma inspeção na data X. É muito mais do que isso. Esse cronograma ele precisa ter a possibilidade de ter um acompanhamento do desempenho dele próprio, né, do próprio PGR. E isso vem embasado, pessoal, aqui na ISO 45001, né? Então, quando a gente está falando aqui de PGR e de gerenciamento, é preciso sim olhar para as normas da qualidade, né, para as normas internacionais, e aí entender de que forma que foi reestruturada e está sendo ainda, né, reestruturada toda a parte das normas regulamentadoras, porque o princípio básico está vindo de lá. Então, o coração da NR1, você parar para olhar com mais calma depois a NR1, até tem vídeo já feito sobre isso, o coração da NR1 é o ciclo PDCA, que é o ciclo da melhoria contínua, certo? Então, essa norma aqui, essa NR4, ela estabelece o quê? Duas coisas, parâmetros, então ela vai me delimitar os parâmetros, né, que eu preciso observar para ali para a questão de dimensionamento, né,
de profissionais e também os requisitos legais para que depois eu possa constituir e fazer a manutenção do meu SESMIT. Então, quando eu penso em uma norma regulamentadora, eu tenho que ter em mente de que sempre quando ela coloca para mim aqui ó, um requisito, esse requisito aqui, ele não é passível de escolha de se fazer ou não. Ele se torna uma obrigação. Então, um requisito, ele deve ser atendido. Por quê? Porque esses requisitos é o que vão ser cobrados, né, pelos órgãos responsáveis, pelas auditorias, enfim, por todos aqueles que têm um interesse, né, da parte do governo em saber se está sendo realizado ou não. E aí o que que acontece? A finalidade, pessoal, aqui, ó, isso aqui a gente não pode esquecer. A finalidade do SESMIT é diferente da finalidade da CIPA. A gente também não pode confundir isso daqui, ó. A finalidade do SESMIT é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Então, são duas coisas. Agora, olha a finalidade da CIPA: prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, até na própria NR5 está bem detalhado lá a questão das atribuições da CIPA, e a gente precisa entender que, sim, o SESMIT ele dá o apoio, né, para a CIPA quando existe um SESMIT implantado na empresa. E a gente vai ver também que tem situações que o SESMIT é a presença de um técnico de segurança na empresa. Então, muitas vezes, o SESMIT ele é composto por um único profissional, né? E a CIPA, nessa mesma empresa onde tenha talvez ali um técnico de segurança, provavelmente vai ter mais do que uma pessoa na CIPA, mais do que apenas o designado, aquele, é, aquele profissional que foi colocado ali como representante da CIPA, né? Então, essa integração entre SESMIT e CIPA precisa acontecer, só que são atribuições diferentes. E o que que eu quero dizer com isso, especificamente? A CIPA, ela não vai sugerir a, a solicitação, ela não vai sugerir a interdição de ambientes, a interdição de máquinas e equipamentos. Essa não é uma atribuição da CIPA, né? Mas é uma atribuição, sim, do SESMIT. Agora, se não tem o SESMIT na empresa, a CIPA ela acaba absorvendo, né, essa prerrogativa, mesmo porque, como está na própria definição dela, ela precisa prevenir os acidentes e as doenças. E uma das coisas que é muito importante a gente manter aqui é o conceito, né, entre as atribuições, é de que tudo isso que vai ser desenvolvido tanto para o SESMIT quanto para a CIPA precisa ter o registro da informação, precisa ter relatório, precisa ter foto, para que possa, né, de uma forma mais ágil e mais prática também se evidenciar ali e acompanhar o desempenho, né, das atividades, certo? Então, essa é a nossa primeira parte de um total de 7 vídeos. Então, se você quiser acompanhar e para entender um pouquinho mais sobre o que a gente vai comentar agora nos próximos tópicos, fique à vontade e participe também com perguntas, mensagens. A gente vai interagindo e dessa forma aí construindo, né, e divulgando também o conhecimento da segurança do trabalho. Forte abraço e até mais.